Boa noite, amados irmãos, em Cristo Jesus. Shalom. Bem-vindo a mais uma noite de mensagem do canal Pregador Logos. Aqui quem fala é o irmão Rômulo Carvalho. E Deus tem me direcionado a pregar a palavra, ministrar palavras para que venhamos nos despertar nos últimos tempos, nos tempos que estamos vivendo, com tanta coisa acontecendo no mundo, a muitas questões que têm sido pregadas, por diversos pastores, enfim. Então, o meu objetivo aqui nesse canal é ministrar uma palavra objetiva e acordar, pela graça e misericórdia de Deus, os irmãos, para vivermos uma vida de purificação, de santificação no Senhor, sem demagogia, sem hipocrisia, mas uma palavra curta e objetiva para que possamos meditar, em nossos corações, em nossa mente, e nos levarmos para Deus, e nos prosseguirmos em conhecer a Deus a cada dia, sem fantasias, sem questões doutrinárias diversas, sem julgo. Não, irmãos. Aqui é para pregar a palavra de Deus. E a mensagem dessa noite, que Deus colocou no meu coração, tem falado comigo o Espírito Santo, tem buscado, meditando no Senhor, é um texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Vamos lá. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E que tens preparado? Para quem será? Esse texto, apesar de um texto simples, ele é bem amplo. Aqui, o Senhor Jesus está falando não só da alma dele, mas também dos bens que ele deixou. Não é indigno, irmão, não é ilícito, não estou querendo falar isso, afirmar isso, contra isso. É o irmão buscar uma posição melhor no trabalho, no emprego, uma vida melhor para si, para a família, enfim, para estar ajudando a todos. E ter um conforto, e gerar um conforto para a família, esposa, filhos, aqueles que os cercam. Não é isso que eu quero dizer. O objetivo aqui principal é o primeiro ponto: louco. Deus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Irmãos, vivemos tempos onde muita coisa é pregada, onde muita palavra é pregada, há muito disse-me-disse, e as questões que às vezes nós focamos em muitas coisas, menos na nossa salvação. Hoje em dia, vemos diversos canais, não sou contra isso, quero deixar minha opinião aqui, mas não vou tender para esse lado. Mas muito tem se falado sobre arrebatamento, sobre finais dos tempos, sobre grande tribulação, enfim. Muitas vezes ficamos pensando só nesse porvir, temos que nos preparar. Não, irmãos, temos que estar preparados. A grande verdade é que devemos estar preparados. Porque nós não sabemos a nossa hora, o nosso dia de partida dessa terra. Somos matéria, porém temos uma alma, temos um espírito. E para quem eles serão? Para quem nossa alma será? Quem virá buscar nossa alma? Existem algumas linhas de doutrinas pregando que Jesus já morreu e ressuscitou, que não há mais pecado, não existe mais pecado, e que não sei o que, e posso viver de qualquer maneira, porque Cristo já levou os meus pecados. Essa doutrina é balela. Essa doutrina, se você acredita, me perdoe, irmãos, mas eu estou aqui para falar a verdade, para pregar a verdade, a palavra de Deus, e te despertar para isso. As doutrinas, as religiões, os segmentos que pregam isso, eles estão te iludindo e te enganando. Eu não estou pregando um texto para você se basear, mas isso é Antigo Testamento, não. Eu estou falando de Epístola de Lucas, melhor dizendo, do Evangelho de Lucas. Mas eu quero deixar uma passagem aqui, para despertar os irmãos. Hebreus, capítulo 10, versículo 26 ao 31. Vamos meditar. Eu vou ler pausadamente, para que o irmão possa entender,
Quanto mais, quando vocês perceberam a aproximação do dia, se continuarmos a pecar deliberadamente, ou seja, voluntariamente, você sabe que está pecando e vai continuar pecando. Não, é só dessa vez. Não, vou cometer esse pecadinho só dessa vez. Não, vou só dessa vez. E fica nesse voo de novo, de novo, de novo. Não, eu vou pecar agora que Jesus me perdoa. Irmão, cuidado, não brinque com a tua vida espiritual. Continuamos. Preste atenção. Se continuarmos a pecar deliberadamente ou por vontade própria e repetida vezes cometer os mesmos pecados, depois de recebermos o conhecimento da verdade, ou seja, eu sei que aquilo é pecado, como a Bíblia fala, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Ah, mas você continua fazendo tudo isso. Você recebeu o conhecimento da verdade. A palavra é enfática, que isso é pecado. E você continua cometendo. Não, mas Jesus perdoa. Não, mas Deus perdoa. Vou ali, dobro meu joelho, vou orar e vou confessar e Deus me perdoa. Cuidado. Olha o que a palavra de Deus diz. Epístola aos Hebreus, Novo Testamento. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Apenas a terrível expectativa do juízo, do fogo que consumirá os inimigos. Quem desconsidera a Torá de Moisés ou a lei de Moisés era morto, né? Quem desconsiderasse naquela época a Torá de Moisés, a lei de Moisés, era morto sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensemos agora, quão mais severa, preste atenção, pensem agora, quão mais severa será a punição merecida pelos pecados, merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança, que o fez santo, e insultar o Espírito. Aqui é o Espírito com letra maiúscula, que é referente ao Espírito Santo. E insultar o Espírito, doador da graça divina. Pois aquele que conhecemos é quem diz: a vingança é minha, responsabilidade, eu retribuirei. E também, Adonai julgará seu povo. Irmãos, porque você acha que você está vivendo no tempo da graça, que nós estamos vivendo no tempo da graça, nós podemos cometer pecados e que sairemos impunes porque Deus é misericordioso, né? Muitas pessoas só pregam, porque Deus é amor, Deus é amor. Mas esquecem de 2 alicerces fundamentais do trono de Deus, que Deus também é justiça. Deus é amor, mas também Deus é justiça. E poucas pessoas pregam, citam nas igrejas, de púlpito ou em outros canais, um versículo que diz: horrenda coisa é, ou algumas versões diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus é misericordioso, mas ele também é juízo e justiça. Então, vou repetir esse texto aqui, irmãos. Pensem agora, versículo anterior, versículo 28. Quem desconsiderasse a Torá de Moisés era morto sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança, que o fez santo, e insultar o Espírito. Aqui é o Espírito Santo, doador da graça divina. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção para algo muito importante, né? Porque estamos vivendo um tempo da graça, no sangue da nova aliança derramado pelo Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Cordeiro Santo de Deus, que veio a esse mundo, providenciou o Evangelho para a nossa salvação, que nos resgatou da morte eterna, pelo seu sangue, pelo sangue da nova aliança, no Calvário. Não é por isso que podemos viver pecando ou viver em pecado, porque achando que Deus é amor. Olha a profundidade. Preste atenção na profundidade, na veracidade e na grandeza dessa palavra de Hebreus.
Eu gosto de deixar as referências, irmãos, para que vocês possam entender. Não é palavra minha, é a palavra de Deus. Porque, como disse, há linhas de doutrinas que pregam por aí que não existe mais pecado, que Cristo já encerrou o pecado, que acabou o pecado no mundo porque Cristo já morreu e ressuscitou. E que por conta disso não há mais pecado, eu posso viver de qualquer maneira. Mentira! Quem prega isso não está pregando a palavra de Deus para você. Não está te ensinando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Quem prega isso, seja de púlpito, seja de onde for, não prega a verdade de Deus para você. Eles estão te enganando, porque eu estou te mostrando na palavra de Deus que nós não podemos viver de qualquer maneira. Você pode até pregar em pecado, você pode até orar em pecado, mas você não vai entrar no céu em pecado, meu irmão. Pense bem. Note a profundidade, a grandeza e a revelação dessa palavra que estou trazendo hoje, pela graça de Deus e pela misericórdia, pela direção do Espírito Santo de Deus. Vemos crente hoje que xinga palavrões, xingam horrores, falam um montão de palavrão no seu dia a dia. Ah, porque está em ambiente de trabalho. E daí? A Bíblia diz, santificai-vos. Ou algumas traduções dizem, consagrai-vos. Hebreus tem outro versículo que diz, segui a paz com todos e a santificação, ou algumas outras versões, e a consagração, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação, não é, ah, eu já sou santo, não. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou carne, tenho, como a própria palavra de Deus diz lá em Tiago, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e orou e não choveu por 3 anos e meio sobre a terra. Teve seus momentos de fraqueza, fugiu de Jezabel. Nós somos iguais, irmãos. Nós temos que ser, sim, vigilantes todos os dias, a cada momento, a cada instante. A cada momento, temos que ser vigilantes. Temos que buscar a palavra de Deus, temos que nos santificar. É um processo, a santificação ou consagração, como diz outras versões. É um processo, é meu dia a dia. Eu já falei isso aqui anteriormente, em outras mensagens. É eu matar um leão ou que seja 1000 leões durante o dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Está vigilante o tempo todo. A nossa vida espiritual não é brincadeira, meu irmão. A nossa vida espiritual não é brincadeira, temos que meditar nisso todos os dias. Se você pensa que você pode viver de qualquer maneira e que você vai entrar no céu de qualquer maneira, e que porque estamos no tempo da graça, acha que não há mais pecado, que eu posso viver de qualquer maneira, perante o altar do Senhor, perante o Senhor, perante o seu Filho Jesus Cristo que morreu em nosso lugar, perante o Espírito da graça, que é o Espírito Santo, que podemos viver de qualquer maneira, está errado. Você está pensando errado. Isso é o diabo te iludindo, é o inimigo de nossas almas te iludindo, lançando seta sobre você, te enganando. E quem prega desta maneira também está te enganando, porque aqui eu estou te mostrando a palavra de Deus. Vou repetir esses versículos novamente. Hebreus, capítulo 10, versículo 26 ao 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, apenas a terrível expectativa do juízo, do fogo que consumirá os inimigos. Quem desconsiderasse, no passado, antes da nova aliança, quem desconsiderasse a Torá, a lei de Moisés, era morto sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora, esse é o versículo 29. Pensem agora, quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar, algumas versões dizem calcar, o Filho de Deus, que tratar como algo comum, corriqueiro, de dia a dia, né? Coisa comum, é normal, é natural. O sangue da aliança, que o fez santo, e insultar o Espírito. Aqui se refere, mais uma vez,
ao Espírito Santo, e insultar o Espírito, doador da graça divina. Pois aquele que conhecemos, aquele se diz Adonai, o Senhor, o Eterno, a Deus, pois aquele quem conhecemos é quem disse: a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também Adonai julgará o seu povo. O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus Pai Todo-Poderoso julgará o seu povo. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, mas isso não nos dá direito de vivermos em pecado, não, irmãos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Outro versículo que eu vou deixar aqui para encerrarmos essa noite é o versículo 4, também da Epístola aos Hebreus. Vocês ainda não resistiram a ponto de derramar sangue na luta contra o pecado. Epístola de Hebreus, também, Novo Testamento. Vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue, na luta contra o pecado. Essa é uma versão que eu tenho lido, que eu tenho estudado, né? Ela é bem interessante, é uma das mais fiéis aos manuscritos originais, mas eu vou ler esse texto, né, na versão que nós utilizamos no nosso dia a dia, as mais comuns, as mais conhecidas, né? Para os irmãos verem que não algumas podem trazer um pouco mais de diferença, de esclarecimento, mas que os irmãos possam conhecer também. Eu também estou citando os versículos para que os irmãos possam anotar, né, e buscar conhecimento, e lerem suas Bíblias, e pesquisarem, para verem que não é uma palavra tirada de um livro qualquer não, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 4, na versão que nós costumamos utilizar. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Irmãos, olha a profundeza disso. Porque, como falei, né, há linhas de pensamentos hoje no Evangelho, no dia a dia, que pregam que você pode viver de qualquer maneira, que você pode fazer o que você quiser, que não existe mais pecado. Isso é uma linha de engano. Isso é engano de Satanás para a sua vida. Isso é engano do inimigo para a sua vida. Para enredar, amarrar a sua alma e a sua consciência. Então, irmãos, pensem bem, meditem nessa palavra. Não é porque estamos no tempo da graça que podemos viver nossa vida de qualquer maneira, não. Porque no tempo da graça, Deus me trouxe aqui à memória uma coisa muito interessante, né? Você acha que por viver no tempo da graça é mais fácil do que no tempo da lei de Moisés? Você está enganado de novo. Na lei de Moisés, o adultério era só quando uma pessoa cometesse o ato. Uma pessoa casada, seja homem, seja mulher, não importa, quem cometesse o ato sexual com outra pessoa de fora, que não fosse seu marido, sua esposa, cometesse pecado, cometesse o ato na prática, era pecado. Somente isso era pecado. Você acha que no tempo da graça é mais fácil? Está enganado. O próprio Senhor Jesus disse, em uma de suas parábolas, disse: na lei, o adultério era o cometido do ato, mas no tempo da graça, se olhar e desejar a mulher do próximo no teu coração, já cometeste adultério. Então, só o fato de olhar e desejar, já cometeste adultério. Você não precisa cometer o ato. E você acha que o tempo da graça é mais fácil? Está errado. No tempo da lei, se o teu irmão te odiasse, te pisasse, você poderia pisar nele. Se ele te machucasse, você também poderia machucá-lo. No tempo da graça, aquele que te ferir uma face, dê a outra. Ou seja, ame os seus inimigos. Aquele que vos persegue, dobre o joelho por ele e ore por ele, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus ilumine o pensamento dele, o entendimento dele,
a alma dele, que Deus traga esclarecimento para aquela vida, para aquela pessoa. Você acha que no tempo da graça você pode viver em pecado? Já disse, irmãos, quem prega isso para você está te enganando. Isso é sofisma do inimigo. Isso é engodo, é engano. Não querem que você tenha um conhecimento da verdade. Então, irmãos, o tempo da graça é mais complexo, é mais severo, é mais duro do que o tempo da lei. Porque na lei, no tempo de Moisés, no tempo da antiga aliança, se alguém me ferisse, eu ia ferir de volta. No tempo da graça, se alguém me julga, se alguém me insulta, eu vou dobrar meu joelho e vou orar por aquela pessoa, para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa. Aí muitas vezes você, né, alguém te afronta, você quer brigar, quer afrontar, quer bater de frente. Não, irmãos. Olha o que diz mais uma vez, Hebreus 12:4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Então, irmãos, o tempo da graça não lhe dá direito de calcar, de pisar, profanar o sangue da nova aliança, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo, e nem de insultar o Espírito Santo, que é o Espírito da graça divina de Deus. Não lhe dá direito, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Para encerrarmos, também no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunha juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Como escaparemos nós se negligenciarmos o sangue da nossa aliança, da nova aliança, perdão? Como escaparemos nós? Porque vivemos no tempo da graça? Não, irmãos. O tempo da graça não é mais fácil que o tempo da lei de Moisés. Quem prega que você pode viver pecando está te enganando. Eu vou depois deixar essas referências bíblicas escritas para que vocês possam meditar e buscar conhecimento da palavra de Deus. Oséias diz: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Então muitos não têm buscado conhecimento. Conhecimento como, irmão Rômulo? Leia, estude, busque a palavra de Deus. Medite nela, busque conhecê-la. Claro que ninguém vai decorar a Bíblia toda, né? Pode ter até alguma mente, né, mais avantajada, com QI mais alto, e pode até decorar, mas temos que praticá-la, é o mais importante. Temos que meditar nela, que é o mais importante. Porque, como diz a palavra de Deus em Hebreus, se vivermos de qualquer maneira, a única expectativa que nos resta é de juízo, e não da graça, e não da misericórdia. Então vamos refletir. Vamos pensar nisso, irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Não vivamos de qualquer maneira, não. Vamos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque a palavra tem poder. Então vamos pensar, vamos meditar, não vamos falar qualquer coisa. Que os nossos lábios sirvam para a edificação da igreja, dos irmãos. Temos que ter cuidado, até com brincadeira, como já citei aqui. O mundo espiritual não conhece. A Bíblia diz, em Provérbios, como flechas e brasas e mortandade, é aquele que engana seu irmão e diz: fiz isso por brincadeira. Ou eu só estava brincando, dependendo da versão. Não, irmãos, o mundo espiritual não conhece isso, né? Eu só estava brincando. Tu engana teu irmão,
Passa a perna, não, só estava brincando. Não, irmãos. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Vamos meditar, vamos buscar a palavra de Deus, vamos ter conhecimento de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar essa noite para os irmãos. A palavra que Deus colocou no meu coração, para buscarmos a Deus, para termos comunhão com Deus, que não podemos viver de qualquer maneira. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, o tempo da graça não é mais fácil o tempo da lei. Vou repetir novamente o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Ou na outra versão que eu li anteriormente, né? Vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue na luta contra o pecado. Então, irmãos, vamos refletir nessa mensagem, vamos pensar. Temos que nos agarrar com todas as nossas forças em Deus. Tempos difíceis virão. Quem conhece a palavra de Deus, quem olha os sinais dos tempos, sabe que tempos difíceis virão. Para aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor, que amam ao Senhor, amam a sua palavra. Tempos difíceis virão. Então vamos buscar, vamos nos consagrar, vamos nos santificar dia a dia. Como eu disse, é um processo, é o dia a dia, irmãos. Então vamos meditar nessa mensagem. Amém? Gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que através desta tua mensagem, da tua palavra, Pai, que o teu santo e glorioso Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, possa abrir nossa visão espiritual, nosso entendimento, nosso intelecto, Pai, para sabermos que temos que vivermos uma vida perante o teu altar de consagração, de busca, de conhecimento de ti, Pai, pela tua palavra, pela oração e pela busca constante do teu Espírito Santo, Pai. Pai, perdoa, Deus, a multidão dos nossos pecados, das nossas falhas e das nossas muitas transgressões. Que o teu Santo Espírito, Pai, venha confortar, consolar e, ó Deus, nos exortar, Pai, porque é o teu Espírito Santo, meu Deus, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Pai, que o teu Espírito Santo venha falar a cada coração, venha nos dirigir, nos orientar, nos ensinar. E, Pai, fazer com que reconheçamos que a nossa vida diante de Ti, Pai, e para que possamos buscar cada dia mais a Tua presença, meu Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, o Messias, a quem deste pelo preço de nossos pecados para nos resgatar para Ti, Pai. E que não foi um preço qualquer, Pai. Não é uma coisa corriqueira, não, Senhor. É algo valioso demais que nem a nossa mente, Pai, pode alcançar. Pai, por isso te dou graças, te louvo e te agradeço pela mensagem desta noite, Pai. Que o teu Espírito possa tocar em cada coração, em cada alma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu creio em Deus que essa mensagem falou profundamente ao teu coração e que você sirva de instrumento para despertar outros irmãos e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder, com amigos da igreja, com parentes, com vizinhos, colegas de trabalho, enfim, não importa. Mas compartilhe essa mensagem para que ela alcance o maior número de pessoas possível, para que vidas venham ser despertadas do sono espiritual e se voltar para Deus. Amém, meus queridos? Não deixe também de deixar o seu gostei na mensagem. E se quiser deixar um comentário, aí também tem um e-mail que você possa fazer contato comigo. De repente demora um pouco a responder,
mas devido ao dia a dia, a correria do dia a dia, mas que em tempo hábil eu vou tentar responder a cada um, tá bom, meus queridos? E na quinta-feira, agora, daremos continuidade ao nosso estudo bíblico Deus tem zelo e não tem ciúmes, parte 2. Tá bom, meus queridos? Uma ótima noite a vocês, a todos vocês. Shalom, da parte do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai bendito eternamente. Amém. E do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo sobre todos nós. Amém. Fiquem com Deus.